Salve, salve, povo querido! Estamos com mais um Chame Gente nesse dia 28 de abril, nessa terça-feira. E hoje tendo a alegria de receber aqui três feras, um timaço aqui de companheira e companheiros que trazem essas reflexões importantes sobre o cenário político atual. Temos aqui a companhia da companheira Lisandra Martins nesse apoio. Essa é uma construção, uma experiência do nosso mandato coletivo, e temos a alegria de estar recebendo hoje a professora Tássia Rabelo, cientista política, e professora da Universidade Federal da Paraíba, o querido amigo, companheiro Jaime Amorim, liderança, dirigente da Direção Nacional do MST, e o nosso querido companheiro, já companheiro de longas histórias de contribuição com as lutas pela democracia no Brasil e, de maneira particular, em Pernambuco. Ouvindo. Oi. Humberto não está tendo retorno. O senador e ex-ministro do governo Lula, ex-ministro da Saúde do governo Lula, Humberto Costa. Humberto está me dizendo aí que está com dificuldade no retorno do áudio. É isso? Talvez tirar o fone, não sei. Não estou ouvindo. Talvez seja, agora... não sei se o fone... Melhorou aí, Humberto? Não estou ouvindo. Tira o fone de ouvido, tira o fone aí, talvez, do aparelho, aí talvez isso... Estou sem som. É melhor mandar pelo chat, né? Talvez é porque... Isso, sai, eu acho que melhor sair. Isso. Você sai e retorna, tá? Então, gente, agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje vamos falar sobre esse avanço da Covid-19 por todo o país, e pelo mundo, obviamente, mas de maneira muito particular vamos falar sobre o aprofundamento da crise política, essa crise política que vai aprofundando também a crise da Covid-19. Então, quero aqui já saudar essas companheiras, o companheiro Jaime, deixa o Humberto voltar aí para a gente saudá-lo também. Lisandra, boa noite. Boa noite, Mar. Boa noite a todos. Boa noite, Tássia, Jaime, Humberto. Agora estou ouvindo. Oba! Bacana, Humberto. Maravilha. Então já vou cumprimentando a Tássia também. Tássia, boa noite. Como é que está aí na Paraíba, em João Pessoa? Olha, como em todo o país, está preocupante, né? Mas, diferente de outros estados, aqui a gente ainda não atingiu a capacidade total do SUS, né? Então, tem situações muito mais dramáticas, como Pernambuco, né? Vocês estão aí em Petrolina, né? E está aqui do nosso lado. Mas, assim, preocupados, né? Com medo da possibilidade de flexibilização do isolamento social e do aumento dos casos, né? Mas eu acho que isso é no país como um todo, né? É isso. Jaime Amorim, boa noite, irmão. Boa noite, tá aí? Você está no Recife, não é, Jaime? Você está no Recife? Não, eu estou no assentamento Normandia, em Caruaru. Em Caruaru, desculpa. Isso, a gente decidiu montar uma estrutura para cada dirigente garantir ficar isolado, mas nos adaptando a esse novo momento, fazendo trabalho de base, online, enfim, estamos nos estruturando e buscando adaptação e, enfim, a tecnologia a serviço da nossa organização. Bom, para nós, maravilha. Um grande prazer estar com vocês aí. A gente aqui agradece a vocês. Humberto Costa, está me ouvindo aí? Tranquilo, Humberto? Agora estou ouvindo bem. Maravilha. Eu já vou começar contigo, já com o primeiro questionamento, e te saudar também, te agradecer pela disponibilidade e já justificando que nós vamos ter esse mais... Travou um pouquinho aí, Gilmar, tua conexão. Ali em outra reunião. Então, teve... Opa, voltou aí, a minha conexão caiu aqui, não é, gente? Travou um pouco, Gilmar. Voltou? Tranquilo? Tá voltando aos pouquinhos, agora voltou. Voltou agora? Sim. Tá voltando? Tá voltando. Pronto, então a gente começa com o Humberto. Oi, minha conexão novamente. Isso, falhou e voltou de isso, novo. Né? Isso. Ainda tá falhando dilemas um pouquinho. Aí dessas... Oi. Então eu fui premiado hoje.
Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo Acontece. ajeitar de alguma maneira. Humberto, você consegue me ouvir? Opa, Estou ouvindo, agora caiu estou aqui. ouvindo. Estou ouvindo. Então me diz aí, Humberto, já para a gente ir, né, adiantando, né, o nosso bate-papo, nós temos hoje essa crise da Covid, que obviamente vai revelando uma crise social e uma crise política histórica do nosso país, as injustiças com a classe trabalhadora. E eu gostaria de saber de como é que você está lendo essa crise, que é uma crise, obviamente, proporcionada por um fenômeno da natureza, mas que, obviamente, vai dialogando com a estrutura socioeconômica e política do nosso país. Eu gostaria de saber de você, tanto enquanto senador, mas também enquanto ex-ministro da Saúde, como é que você está vendo esse cenário? Olha, eu estou vendo com muita preocupação. Né? Nós temos um grupo de acompanhamento de políticas públicas no PT e eu faço parte do grupo que trabalha com o tema da saúde. E nós já estamos acompanhando há um certo tempo o que está acontecendo no Brasil. É um caso de extrema gravidade, eu não sei se vocês viram, nós já suplantamos em número de mortes aquilo que a China vivenciou, e é bom lembrar que a China foi o primeiro país a lidar com isso, quer dizer, se conhecia pouca coisa do que representa essa pandemia agora, e a nossa expectativa é de que nós tenhamos agora um crescimento vertiginoso. Os cálculos que nós fazíamos anteriormente era que nós teríamos no Brasil aí alguma coisa em torno de 1 milhão de casos, devemos chegar ao final com 1 milhão de casos e aproximadamente umas 44 mil mortes. Essa é uma projeção que foi feita em cima de dados que estão sendo utilizados por um órgão inglês da área de epidemiologia que trabalha muito bem. E se nós levarmos em consideração que no Brasil está havendo uma grande subnotificação, porque nós não estamos fazendo testagens e muita gente está morrendo sem o diagnóstico concluso sobre o coronavírus, a tendência realmente é de que nós tenhamos um quadro bastante difícil. Né? Nós aqui no Brasil temos que enfrentar dois inimigos. Um é o próprio vírus, é a pandemia, e o outro é o presidente da República, que, diferentemente de outros governantes, ao invés de ter feito um esforço no sentido de unir o Brasil em torno de um conjunto de recomendações das autoridades de saúde do Brasil e do mundo, ele resolveu seguir um caminho próprio, adotou uma posição negacionista, nega a pandemia, a sua gravidade, trabalha com absoluto desrespeito com o sofrimento que as pessoas estão vivendo, e é um governo que não se preparou, não é, para enfrentar essa situação, porque tivemos aí uma perda de aproximadamente 22 bilhões e meio de reais do orçamento da saúde em 3 anos, e, ao mesmo tempo, o governo não se preparou para ampliar o número de leitos de UTIs, para fazer testagem em larga escala, para garantir equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, e tem sido altamente ineficaz em garantir que a população possa sobreviver durante o período de quarentena. Basta ver a demora na liberação desse chamado seguro quarentena. Humberto, agora, o que a gente percebe é que esse governo ele vai se atrapalhando cada vez mais, porém, esse projeto, que me parece que é um projeto de promover o caos, de gerar um caos na sociedade, para tirar algum saldo de tudo isso e dar seguimento à implementação das medidas neoliberais numa versão mais violenta ainda. Como é que você tem percebido esse comportamento que, ora, a gente pensa ser de incompetência do governo Bolsonaro, mas, ora, a gente percebe que ele continua avançando na afirmação desse seu projeto de destruição de tudo aquilo que foi conquistado por longas lutas pelos movimentos e pela sociedade brasileira?
Bem, na verdade, há algumas coisas que são muito difíceis de a gente compreender em relação a Bolsonaro e ao governo dele. Eu, por exemplo, desde o início do governo, eu acho que ele não conclui o mandato. Em vários momentos eu achei que aquele momento ia ser o momento que o governo ia entrar numa debacle, não entrou. E agora, surpreendentemente, as pesquisas de opinião estão mostrando que ele recuperou popularidade. Só que aí entra uma análise que a gente tem que fazer, não é? Na verdade, em todo o mundo, os governantes, embora no caso de Bolsonaro não tenha acontecido na mesma intensidade, nesse momento ampliaram a sua popularidade. Não é? O Marcos Coimbra falava hoje do fenômeno das pessoas ficarem embaixo da bandeira do país. Então, nesses momentos difíceis, há uma tendência de crescer um certo reconhecimento. E se você analisar, por exemplo, a posição dos governadores em termos de avaliação, ela é muito melhor do que a de Bolsonaro, mas tem um outro fator, que é esse discurso que ele fez, aparentemente gera nas pessoas um sentimento de que ele esteja preocupado com a solução dos seus problemas pessoais, da sua sobrevivência, da possibilidade da pessoa trabalhar, manter o seu emprego. Então, eu creio que, com o avançar dessa pandemia, o quadro vai se redesenhar. E aí eu não consigo ver como é que Bolsonaro vai conseguir se manter na mesma posição, quando a cada dia que se passa a gente identifica um amigo, um parente, um vizinho, uma pessoa que a gente conhecia que morreu por conta da pandemia do coronavírus. E hoje o grande flanco que ele tem é exatamente a forma não só equivocada, mas desrespeitosa como ele vem tratando esse grave problema de saúde pública. Então, eu creio que Bolsonaro tende a perder espaço e, com isso, esse projeto que ele tem, eu concordo com você, ele quer produzir o caos, mas não em relação a implementar um modelo econômico qualquer que seja, mas em relação a poder atrair para si um controle político, um poder, e com isso implementar uma ditadura no Brasil para que aí ele possa aplicar essas suas ideias absolutamente equivocadas. Então, eu tenho uma visão otimista de que no final desse mês de maio, Bolsonaro pode estar num momento muito difícil por conta de tudo que está acontecendo agora e pela postura que ele adotou ao longo desse período. Muito bem, muito bom, Humberto. Eu quero voltar com outra questão contigo, mas vou passar para a Tássia, para que ela também traga a sua leitura sobre essa relação da crise da Covid e o aprofundamento, né, dessa crise política e dessa tática ou dessa estratégia do governo de manter um caos na sociedade. Eu acho muito interessante você colocar essa questão, essa tática de mobilização do Bolsonaro, e me faz lembrar de um artigo que eu li hoje do filósofo Vladimir Safatli, que teve uma frase que chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: Bolsonaro começou o seu mandato, né, antes mesmo de começar seu mandato, né, durante a sua campanha, ele tinha ali por volta de 25%, 30% de apoiadores, e ele vai terminar com 25%, 30% de camisas negras, fazendo alusão aí à milícia fascista, né, na Itália, na primeira metade do século XX, né, e ele vai analisando esses últimos protestos, né, de apoiadores aí do Bolsonaro, dizendo, olha, as pessoas estão num nível de fanatismo que colocam a sua própria vida em risco, né, porque não dá para imaginar que todas aquelas pessoas que foram às ruas, né, agora no domingo, novamente, né, em Brasília, para demonstrar apoio ao Bolsonaro, não tem acesso a nenhum tipo de informação com relação ao nível de contágio do Covid, né? Não dá para imaginar nisso. Então, assim, partindo desse pressuposto, é de um nível de fanatismo que é muito além do que a gente possa imaginar, e no qual um debate baseado em fatos, em racionalidade, muitas vezes não consegue atingir, né? Vide a postura negacionista, terraplanista do Bolsonaro em relação às orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem um grande desafio pela frente, né? Por um lado, um setor da população que não só apoia o Bolsonaro, mas se mantém mobilizado, e ele segue fazendo, eu acho que essa é a tática que ele utiliza, né?
Às vezes tem coisa que nos parece muito factóide, mas, na verdade, é instrumento de mobilização desses 25% ou 30%. Então, de um lado, tem isso, é um desafio. Por outro, também essa semana saiu uma pesquisa, né, do Atlas Político, dizendo que pela primeira vez mais de 50% da população apoia o impeachment de Bolsonaro. Então, na série histórica, isso não estava colocado. Por outro lado, ainda segue nesses 30% que apoiam o próprio Bolsonaro. Então, é uma situação difícil. E eu não sou tão otimista quanto o Humberto com relação a maio, porque tem um outro elemento colocado aí, né, e ele sabe muito melhor do que eu, que é o próprio parlamento, né? Então, o Bolsonaro vem nos últimos dias fazendo acenos aí para o Centrão, então, esse é um elemento que não pode ser colocado fora, né? Então, a gente tem que pensar na situação do Bolsonaro, levando tudo isso em consideração. Primeiro, um aumento, né, sem sombra de dúvida, da rejeição dele, inclusive, na classe média, seja pela postura em relação ao isolamento social, seja agora, né, com a saída do Moro, mas, por outro lado, também, o espaço que ele vai ganhando junto ao Centrão e esses 25%, 30% que ele segue conseguindo mobilizar na sociedade. Muito bom, muito bom. Jaime, como é que você está vendo essa questão, e aí, de maneira muito particular, a partir dessa construção histórica do próprio MST, em estar lendo as conjunturas, os momentos da política, como é que você tem visto essa relação Covid-19 e esse aprofundamento de uma política extremamente fascista, né? Explicitamente fascista? Bom, nós temos, olhando as coisas com muito cuidado e também com muito carinho, que é o que a realidade exige. O que nós estamos vivendo no mundo, para essa situação histórica, ela é muito diferente de todas as pandemias vividas anteriormente no mundo. Ela está atacando, direto ou indiretamente, todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Essa semana nós nos reunimos na Via Campesina, praticamente com pessoas de todo o mundo. Direto ou indiretamente, a pandemia está se alastrando e envolvendo as pessoas com dor, com caos, com alarme, enfim, as pessoas estão com medo, estão assustadas, fora quando a doença chega próximo da sua família, isso cria todo o sentimento de dor, enfim, a pandemia é um pouco isso, no meio de tudo. E aqui, então, nós vivemos essa particularidade, somado à crise da pandemia, a crise da doença, nós temos uma crise política que não é causa da pandemia, ela já vem uma crise política há muito tempo. Somado a isso, então, tu tem uma crise econômica que tem sinergia entre elas. A crise política, a crise econômica, tu tem a crise ambiental e agora, então, tu tem a crise da saúde. O governo Bolsonaro agiu durante todas as crises da mesma forma que agiu agora, está agindo na crise da saúde. Quer dizer, privilegiar e priorizar primeiro o capital. Se tu olhar para o mundo, tu vai ver os governos mais conservadores, mais de direita, tomaram uma postura de minimizar a pandemia e passaram, então, a defender contra o isolamento social, achando que isso poderia passar, apostando na possibilidade que ela seria apenas uma gripe, como o Bolsonaro também tomou, mas Bolsonaro foi imitando também o comportamento do presidente da Itália, da França, dos Estados Unidos. Então, foi seguindo esse processo. O capital não pode parar. As pessoas podem morrer, as pessoas podem ficar doentes. Só que, nesse caso, tem algumas questões que nós temos que ficar observando para poder analisar a conjuntura e definir, mais ou menos, caminhos daí. A primeira é a gravidade e a intensidade que a pandemia vai tomar. A gente não sabe. O que se sabe agora, acho que o Humberto até tem falado sobre isso, é que possivelmente, daqui por diante, nós podemos ver o caos de ter quase 1.000 mortes por dia. Nós não sabemos o que vem pela frente. Em Pernambuco, o negócio está, vamos dizer assim, nós estamos vivendo o caos, o medo. As pessoas
vão ter esse problema, porque nós vamos chegar a um limite total de não ter local para enterrar os entes queridos, né, de não ter funerária à disposição, hospitais já estão numa situação bastante de caos. Então, isso vai depender para a gente saber como é que vai ser o futuro do governo Bolsonaro. Eu acho que ele está apostando, ainda que nós vamos chegar no limite, o que ele chama da curva, e a pandemia vai passar aos poucos e o governo vai voltar à normalidade. E ele vai buscar alternativa para ir para o Centrão, conseguir construir uma maioria para governar até o final. Mas eu acho que essa aposta ela é muito difícil, né? Então, é bem provável que a sociedade vá se mobilizar. Apesar de nós não podermos sair na rua, a mobilização está ocorrendo, e ela vai ocorrer, ou seja, nas mídias sociais, ou seja, no panelaço, né? Agora, no 1º de maio, nós vamos fazer, talvez, mais mobilização do que os outros 1º de maio que nós íamos para a rua. Então, são consequências desse processo que está aí. Não sei se você Muito deu bom. tempo de ler o artigo que te passei, mas um risco que nós vamos viver é o risco da crise alimentária. Hoje a gente me reuni com os companheiros do Chile, da Colômbia, para tentar analisar. A situação é complicada, porque todos os estoques da alimentação no mundo é controlado pelas grandes empresas, que podem, para forçar a volta ao trabalho, o fim do isolamento e aumentar o preço do produto, criar uma crise intencional da alimentação no mundo. Então, nós vamos viver nas próximas semanas situações bastante difíceis que podem agravar muito a situação política, a situação social, mas também conjunturalmente, eu diria, né, o futuro do presidente Bolsonaro. Muito bem, muito bom, Jaime. Eu quero aqui já registrar as pessoas que estão nos acompanhando, deixar um abraço para o companheiro Márcio, lá de Cabrobó, a Neuza, que está acompanhando a gente aqui, Chico Egídio, o pessoal que tem nos enviado mensagem, trazido alguns questionamentos. Quem é que está mais aqui? Acho que é a Jo Martins, acho que é isso. Ela dizendo aqui que o Brasil ultrapassou 5.000 mortes. Mais de 70 mil casos. Como enfrentar tudo isso se tem um presidente, o quê? Acho que é incapaz, devia ser isso, né? Sem ter um presidente capaz. Sem ter um presidente capaz. Humberto, eu quero entrar nesse ponto, já que você está com tempo limitado aqui para a gente, e eu espero que você tenha outro momento para a gente aprofundar mais ainda, porque a tendência é de aprofundamento dessa crise. O Bolsonaro fez toda a campanha dele dizendo que não era político, apesar de ter passado 27 anos, né, vivendo da política e com privilégios, fez a campanha dizendo que iria fazer enfrentamento à corrupção e que, caso chegasse à presidência, não iria negociar com políticos, com os partidos, teria um corpo ministerial com técnicos, essa conversa toda que a gente já sabe onde é que deu. Hoje nós temos um governo que está aí envolvido no mar de lama de corrupção, um governo que não se traduz em competência nos serviços para a população, e um governo que vem se fragilizando cada vez mais do ponto de vista da articulação política. Com essa saída do Mandetta, com essa saída agora do Moro, me parece que essas questões elas vão ficando cada vez mais evidentes. E eu gostaria de saber, existe ambiente para uma queda do governo Bolsonaro? Essas negociações com setores do Centrão, né, setores à direita, isso tem se avançado cada vez mais no Congresso Nacional? Como é que você tem feito essas leituras? Oi, Humberto. Oi. Seu áudio, isso. Liberou agora? Primeiro eu queria comentar algumas coisas, especialmente que a Tássia falou. Sim. Primeiro, eu não sei se você viu uma matéria que saiu num jornal alemão, e que ele, traduzido aqui para o português, e que nessa matéria, nesse artigo, um jornalista alemão que mora no Brasil, ele dizia que o bolsonarismo cada vez mais se assemelha a uma seita, não é? Uma seita que não acata o ensinamento científico, que, enfim, é completamente
E eu acho que é isso mesmo, né? Quando você diz que É como as pessoas... se eles mistificassem, né, Humberto? É como se fosse mistificando Quem vai para o meio da rua, se arriscar a morrer. E alguns deles já morreram, né? Alguns desses líderes aí que andaram pelo meio da rua já morreram. E você acha que não vai ter a doença, quer dizer, é muito mais uma coisa como se fosse uma religião, uma seita religiosa do que um agrupamento político. Segundo, eu queria esclarecer, quando eu falei da questão de fim de maio, não é que Bolsonaro vai cair no fim de maio, eu acho que no fim de maio ele vai finalmente ter uma correspondência de popularidade ao que ele está fazendo agora. Hoje eu estava olhando uma pesquisa e ele perdeu muito apoio onde ele era forte, entre a classe média alta, entre as pessoas mais esclarecidas, inclusive gente com esse perfil no Sul e no Sudeste. Onde ele cresceu agora foi no Nordeste e nas pessoas mais pobres. Por quê? Por conta do seguro quarentena que está sendo vendido por aí, que é uma coisa que Bolsonaro deu, quando, na verdade, ele não queria nem dar R$200 por família, o Congresso conseguiu aumentar para 600, em alguns casos 1.200, e muitos vendem a ideia por aí afora de que é Bolsonaro que fez isso e tal. Só que o seguro quarentena tem mais 2 meses pela frente. Daqui a pouco todo mundo vai se dar conta de estar desempregado, de não ter a mínima condição de sobreviver e de ele ter feito uma aposta muito pesada numa única carta. Bolsonaro, ele correu um risco, ele disse um dia desse, ele correu um risco muito grande ao minimizar, ao subestimar a pandemia, dizer que era uma gripezinha, um resfriadinho, ele correu o risco de, em se transformando nessa tragédia que vai se transformar, isso também vai para cima dele. Onde ele hoje está mais enfraquecido é quando se pesquisa a postura dele em relação a essa pandemia. Por isso que nós estamos o tempo inteiro denunciando, temos que mostrar como é que pode ser bom presidente alguém que não valoriza a vida, alguém que não leva em consideração as pessoas, não é? Então, e aí veja, o que vai acontecer depois vai ser muito função, não é, dessa perda de popularidade, mas é muito difícil se pensar em conseguir tirar um presidente da República, seja por que caminho for, ele tendo ainda uma base política como aqui Bolsonaro tem, não é? É preciso que ele perca um pouco mais, eu acho que ele vai perder bastante mais, é preciso que chegue num ponto que, junto com a mobilização social, a gente consiga poder tirá-lo. Agora, o nosso drama não é somente tirá-lo, é nós sabermos o que se vai fazer. Porque, veja, toda vez que a gente fala fora Bolsonaro, vem a pergunta, mas o que é fora Bolsonaro? É o impeachment? É entrar o Mourão? A gente tem força para brigar por eleição direta, uma emenda constitucional que estabeleça isso? Não é? Aí vai ser uma correlação de forças que a sociedade vai dizer para onde vai. Eu acho que, por enquanto, pelo menos aí, nesse universo de um mês e pouco, não está no horizonte você ter um peso no Congresso Nacional já para derrubá-lo. E ele tanto sabe disso que está agindo dessa forma hipócrita, né? Ele vai para a frente daquela mobilização e diz: eu não negocio com ninguém. E todo mundo sabe que ele está negociando com o Centrão. A própria saída do próprio Moro, de certa forma, facilita esse entendimento dele com o Centrão, por conta de que muita gente ali foi perseguida, por razão justa ou não, pelo próprio Sérgio Moro. Então, ainda é de muita imprevisibilidade. Agora, o que eu acredito é que realmente Bolsonaro vai perder muito do apoio que ele tem hoje. Maravilha. Humberto, creio que é sábado agora que a gente tem o PT numa reunião fazendo uma revisão sobre aquela resolução do Fora Bolsonaro. Gostaria que você comentasse sobre isso, porque a presidenta Gleisi já manifestou na rede social, o Haddad também manifestou na rede social da necessidade do PT assumir esse protagonismo. Como é que você está vendo essa movimentação do partido? Inclusive, muita gente cobrando, né, que o partido assuma a condução dessa movimentação das esquerdas.
Na verdade, essa discussão vai ser feita amanhã, mas nós já tivemos, na semana passada, acho que na sexta ou no sábado, uma reunião das duas bancadas no Congresso Nacional, onde nós todos chegamos à conclusão de que não se trata nem de correlação de forças, nem de ter força ou não, mas se trata de que há uma absoluta e total incompatibilidade entre o que Bolsonaro pensa e faz e a responsabilidade de um presidente da República. Quer dizer, não há como a gente não dizer isso, que não dá mais Bolsonaro. Bolsonaro não dá, temos que arrumar um jeito de tirá-lo, porque ele vai conduzir o nosso país para um desastre. Ele é uma pessoa que não está preparada politicamente, não está preparada intelectualmente, não está preparada psicologicamente, trata-se de um psicopata e que vai nos levar a uma situação sem saída. Então, haja ou não correlação de forças que possa garantir desde já a retirada de Bolsonaro, a gente tem que defender essa bandeira para que acumule essa força e a gente possa tirá-lo o mais rapidamente possível, antes que ele acabe com o Brasil. Essa que é a grande questão. E amanhã o PT deverá reafirmar essa posição. Muito bem. Humberto, eu sei que seu tempo aí está limitado, você que vai nos dizendo quantos minutos você tem ainda mais. Eu vou precisar sair agora. Eu só vou fazer esse lembrete. A Lisandra está lembrando muito bem aqui. Eu gostaria até que Tássia também trouxesse um pouco de reflexão sobre isso. A Univasf aqui em Petrolina, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, inclusive a Tássia foi professora aqui da Univasf, está sofrendo uma intervenção através de uma articulação aí do deputado Pedro Eurico, o pastor Eurico, pastor Eurico, onde ele indica o atual reitor, o interventor. Houve eleição, e essa eleição foi reconhecida pelo MEC, mas apesar de ser reconhecida pelo MEC, bolsonaristas locais aqui entraram na justiça questionando a eleição e, enfim, a nomeação do reitor Télio está suspensa. E eu gostaria muito que você comentasse sobre essas intervenções que vêm acontecendo nas universidades, e aí eu vou passar para a Tássia e deixo você à vontade para as considerações. Eu posso falar? Sim. Humberto? Eu vou deixar o Humberto, Tássia, porque ele já pediu para sair. Melhor. Viu? Aí em seguida a gente continua. Não, mas eu quero comentar também esse assunto. Eu tive, inclusive, já conversei com o professor Julianelli, nós estamos muito preocupados, infelizmente não é o primeiro caso, já houve agora o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, já aconteceu no Rio de Janeiro também, e Bolsonaro, já era de se esperar, ele vai querer quebrar qualquer tipo de possibilidade de controle social, de participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Eu vou me pronunciar lá no Senado sobre essa questão, porque é tanta coisa agora, apesar de estarmos aí na quarentena, mas, por incrível que pareça, hoje eu estou trabalhando mais do que quando a gente está lá presencialmente, né? São muitas reuniões, mas eu vou me manifestar sobre esse assunto. Várias outras pessoas também já falaram, parlamentares de Pernambuco, e vamos ter que continuar nessa luta. Enquanto a gente não tirar Bolsonaro, nós vamos enfrentar várias realidades como essas aí. Mas eu estou otimista, apesar de tudo, que nós vamos conseguir tirar o Bolsonaro e tentar reescrever as páginas da história do Brasil depois desse pesadelo, né, que parece não ter fim. Um abraço para a Tássia, para Jaime, para você, Gilmar, e eu quero agradecer também a todos que acompanharam essa live e quero dizer que estou à sua disposição. Você me avisando com um pouquinho mais de antecedência, eu me organizo, a gente pode ficar um tempão, tá bom? Obrigado, um abraço. Maravilha, Humberto. A gente aqui agradece imensamente aí tua gentileza de ajustar a agenda e com certeza vamos renovar o convite para prolongar aqui essas reflexões, tá bom? Um abraço e agradecer a Natália, a Kelvin, a toda a equipe, tá bom? Um abraço para você. Obrigadão. Tássia, então voltamos aí. Eu peço desculpas mais uma vez a vocês. A gente precisava desse prolongamento com o Humberto, que ele precisava sair, mas vamos lá. Eu gostaria de ouvir vocês sobre essa questão também, né, da forma como esse governo ele vai, de um lado, negando a política, do outro, fazendo a política, e a política de morte. E aí vem essa questão
da importância da universidade enquanto espaço de produção de ciência, essa ciência que agora tem sido cada vez mais evidenciada para salvar vidas, para proteger vidas, e hoje, por sinal, é o Dia Nacional da Educação. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essas questões. Então, né, eu acho que se engana muito quem pensa que Bolsonaro é simplesmente uma figura inapta, que não sabe exatamente o que está fazendo e que é isso que define o governo dele. Na minha avaliação, o Bolsonaro e muitos que estão por trás dele buscam uma transformação conservadora, por óbvio, estrutural, tanto social quanto cultural. E não é possível fazer isso sem atacar as universidades, né? Afinal, a gente também buscou uma transformação, e eu acho que um dos melhores exemplos de transformação nos anos de governo Lula e Dilma foi exatamente a que se deu na universidade, né? A universidade, antes desse período, tinha uma outra cara, né? A verdade é que pobre, negro, não entrava na universidade pública nesse país, né? Era o lugar cativo ali das elites, né? Então, a gente vivenciou essa transformação e, obviamente, né, isso a gente já vê desde o período da ditadura militar, é um local onde você tem a formação do pensamento crítico, né, organização do movimento dos professores, do movimento estudantil. Então, é um eixo aí, um elo importante a ser observado para qualquer mudança que se queira fazer. E sendo essa mudança uma mudança extremamente conservadora, como é o caso do Bolsonaro, faz todo sentido que ele age dessa maneira. Então, a situação da Univasf, né, como o Gilmar colocou, fui professora da Univasf durante mais de um ano, e é muito triste ver o que está acontecendo aí, acompanhei um pouco, né, pelos professores, esse processo, mas, infelizmente, não é só na Univasf, né, a cada processo eleitoral que vem se dando nas universidades e nos institutos federais, né, o Humberto citou aí o caso do IFRN, o que a gente vê, na verdade, é essa busca do autoritarismo, da intervenção, de impedir que a comunidade acadêmica tome as decisões sobre os rumos da universidade. Então, é algo muito sério, fora, né, o grande aumento aí da perseguição aos professores, a autonomia em sala de aula, enfim, que tem se dado, e tem se dado também utilizando essa base que a gente estava falando, né, então, diferente de como acontecia na ditadura militar, né, que você tinha uma estrutura de cima para baixo, que perseguia os educadores, agora, às vezes, isso se dá dentro da própria sala de aula, então, uma série de denúncias completamente descabidas aqui na Universidade Federal da Paraíba, como eu disse aqui, já tinha comentado aqui com o Gilmar, antes de começar a live, as nossas aulas terminaram tem pouco menos de uma semana, mas já durante o período de aula ainda, durante o isolamento social, nas aulas virtuais, o Ministério Público Federal abriu uma denúncia baseada em uma coisa que era praticamente um bilhete de uma pessoa fazendo uma denúncia anônima, dizendo que viu num grupo de WhatsApp, dizendo que os professores não estavam trabalhando na universidade. Então, assim, são perseguições de todos os lados, não é só da estrutura do Estado, mas desse Estado que mobiliza esse grupo para também perseguir, tentar censurar e tentar calar, né, os técnicos, os professores, alunos, a comunidade acadêmica como um todo. Então, a gente tem que perceber o tamanho que isso tem e o quanto isso quanto é fundamental se levantar contra essas atitudes antidemocráticas e fascistas em relação às universidades e às escolas no Brasil. Muito bom e muito importante. Ô Jaime, o MST tem uma grande dedicação aos processos educacionais e tem, por sinal, dialogado com várias universidades públicas, tem uma proposta também própria do próprio movimento em relação à educação. Como é que você vê essa intervenção na educação e a importância hoje, cada vez mais, da ciência para enfrentar a crise da Covid? É triste, mas, de qualquer forma, eu acho que a professora foi bem. É parte desse processo. É parte da forma como eles vão governar. O que move os bolsonaristas ou os bolsomínios, né, quase como uma doutrina, é o ódio e o preconceito. Preconceito contra os mais pobres, contra negros, contra pobre, e o ódio contra a esquerda, contra o comunismo, né? Vai olhar para qualquer um que discorde deles, vai olhar com a cara de comunista.
Esse é um comunista, é a forma como eles vão rotular as pessoas que fazem oposição. E a educação e a cultura são os instrumentos da sociedade que eles vão atacar, porque é importante atacar a cultura. A cultura é coisa de comunista. A educação, a maioria são comunistas. Então, eles olham para a educação e vejo um monte de professores doutrinando os alunos para ser contra Bolsonaro. É uma visão estarrecedora, é um ódio explícito contra a sociedade. E eles vão atacar permanentemente a educação, a cultura e a comunicação. O domínio da comunicação através do domínio das redes sociais, através dos robôs que eles disparam toda hora para poder desequilibrar o processo. Então, eles têm esse domínio. O governo Bolsonaro, eles, do ponto de vista da prática política, apesar dele ter sido deputado durante 28 anos, ele não é que não quer, eu acho, ele não tem a compreensão do que é a democracia republicana. Nós não estamos falando de outras democracias, estamos falando da república, da democracia republicana, da relação entre o poder executivo, judiciário e legislativo. A ideia que ele tem é que ele é presidente supremo, portanto, os outros todos têm que ser subordinados a eles. Se um reitor, por acaso, discordar deles, ele vai retirar o reitor. A ideia é de que o Poder Judiciário, o STF, esteja subordinado aos interesses do presidente. Foi assim que ele tirou a Polícia Federal, porque ele jamais vai entender, né, dentro da hierarquia política, que alguém possa discordar dele e que alguma estrutura institucional possa estar insubordinando. Então, há uma cabeça ditatorial, fascista, e que tem que ter o controle total da sociedade e todo mundo no domínio. Infelizmente, é esse modelo que está sendo conduzido. Do ponto de vista pessoal, aí tem outras questões, desequilíbrio emocional. Enfim, ele é vamos dizer assim, uma pessoa que não tem a capacidade nem moral, nem ética, nem política de governar. Mas ele tem uma parte da sociedade, pelo menos aí uns 10%, talvez um pouco menos, de seguidores fiéis, ideológico, fascista, que assumem a defesa de Bolsonaro, independente das besteiras que eles fazem. Ao contrário, incentivo a eles fazer isso para poder se fortalecer. E ele está provocando, eu já entendo assim, que ele já está provocando um momento político para poder, quem sabe, propor e aplicar um autogolpe contra a democracia brasileira. Por isso que eu acho que a tendência dele é esperar que o Maia abra um processo de impeachment para poder aí, quem sabe, justificar uma tentativa de destituir o poder do Poder Judiciário e do Legislativo para ele governar. Eu não estou dizendo que isso a sociedade vai aceitar, mas o que está na cabeça dele, né, da forma como os fascistas pensam, e infelizmente ele tem aliados do lado dele, parte do exército, e as igrejas evangélicas, em especial os pastores. Bom, por isso que o pastor acabou indicando o reitor da Univasf, porque eles têm interesse nesse processo. Eu não sei até quando que a Rede Globo vai continuar fazendo oposição a ele, porque a qualquer hora ele pode, inclusive, cortar algum patrocínio, enfim, vai desidratando para poder colocar isso a favor dos interesses ideológicos fascistas de Bolsonaro. Muito bom, Jaime. Inclusive, eu gostaria de aprofundar com vocês esse aspecto aí da mídia. Nós, com a saída do Moro, o Moro, que é um produto da mídia, é um produto, obviamente, de toda essa degeneração da política, mas também de um projeto internacional, de domínio do nosso país. Essa saída do Moro me parece que sinaliza uma nova rearticulação da burguesia nacional,
para enfrentar o projeto de Bolsonaro, mas manter o processo de exploração sobre a nossa população, essas políticas neoliberais que, repito, me parece que vão avançando cada vez mais com maior nocividade sobre o nosso povo, e, de outro, obviamente, continuar dourando esse heroísmo midiático construído aí sobre o Moro. Então, gostaria que vocês trouxessem um pouco desses elementos e que capacidade tem essa articulação realmente para enfrentar o Bolsonaro. Mas antes eu quero aqui registrar alguns comentários. Lisandra, teve mais gente que foi entrando aí, eu fui perdendo alguns comentários. Deixar um beijo aí para a Maíra, que está nos acompanhando, Zezinho de Mindu, Bobs deixou aí também um comentário sobre o processo de interiorização da universidade. Eu não sei se Lisandra está por aí para ir me auxiliando nesses comentários. Certo. Tem algumas pessoas que deixaram comentários antes. Neuza está colocando aqui se não tive grande pressão. Se não tiver uma grande pressão... se não tiver uma grande pressão, é porque eu estou aqui com a luz razoavelmente... eu não creio que Maia faça o que tem que ser feito. Tem de ser feito. Eu acho que vocês podem estar comentando também sobre essa presença institucional, né? Ou esse domínio da direita sobre, né, o Congresso Nacional. Tem mais... Tem uma pergunta para Jaime aqui, que Ângela Santana fez. Boa noite. Jaime, qual o prejuízo dos assentamentos com a perda da superintendência do INCRA em Petrolina? É a pergunta muito bom, muito boa pergunta de Ângela. Deixo vocês aí, então, para trazer essas reflexões sobre essa saída do Moro, essa presença da mídia e essa articulação que a burguesia deve, com certeza, estar fazendo aí, se reorganizando para a continuidade dos seus projetos. Sonho dourado, né, da burguesia brasileira, porque ele é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, o Bolsonaro dá trabalho, né, porque ele, enfim, faz coisas da cabeça, sem combinar, ele atrapalha. Então, ao mesmo tempo que ele mobiliza. Então, assim, eu acho que é super importante a gente perceber, primeiro, isso que o Gilmar colocou, né, o papel que a mídia está cumprindo, observar o papel que essa mídia, seu oligopólio, né, tem aí o principal exemplo, a Globo, mas tem outros, né, canais, né, enfim, outros oligopólios aí midiáticos, o papel que cumpriu na democracia brasileira até hoje, seja na ditadura militar, seja no período mais recente, né, a perseguição sem provas ao Lula, o papel que jogou durante o golpe de 2016, então imaginar que a mídia passou a ser isenta porque está fazendo oposição ao Bolsonaro por ilusão, e deu para perceber isso de maneira muito nítida na sexta-feira, quando, né, o Jornal Nacional foi lá colocar o Moro herói novamente, né? Agora, é importante a gente perceber que, se o Moro tem diferenças em relação ao Bolsonaro, até que o Moro apoiou o projeto Bolsonaro. E o Moro, ele tem uma postura que, na minha avaliação, também é fascista, extremamente complicada. É só analisar a perspectiva que ele tem do que é lei. A lei é o que ele diz, e não um processo legislativo que está colocado na Constituição. Então, isso também é extremamente autoritário. Não é só Bolsonaro nessa história que é autoritário. O Moro também e ele prova isso não pelo que ele diz, mas pelos atos, né? Pelos atos ilícitos, inclusive, que ele cometeu. Vide, tanta coisa aconteceu, mas não dá para esquecer da Vaza Jato, né? Que já expôs o que a gente já dizia em relação ao Moro. Então, muito cuidado, né, nesse processo aí, para não cair nessa história de endeusamento do Moro também. Vale registrar que o Moro, após a Vaza Jato, tinha perdido muita popularidade. E nessa pesquisa do Atlas Político que eu citei, que saiu hoje ou ontem, ele volta a crescer. Ele só perde popularidade aí para o Mandetta dentre os políticos que são avaliados ali. Então, isso é perigoso e já é um sinal de que ele sair atirando o Bolsonaro elevou aí a popularidade dele exatamente junto a esse setor que o Bolsonaro está perdendo, né? Que é essa classe média aí lavajatista. Então, assim, a mídia está cumprindo um papel que sempre cumpriu. Na verdade, o objetivo ali é uma posição de classe, né? Então, eles estão ali em prol da burguesia nacional. Se o Moro cumpre melhor esse papel, que seja ele, né? Isso não se trata de uma mudança de posição, né, em relação
a conjuntura como um todo, né? Pode ser em relação ao Bolsonaro, mas outros atores podem fazer o que o Bolsonaro faz, né? Se ele for substituído por ele. Muito bom. Jaime, me lembra aí também de responder a questão de Ângela Santana sobre o INCRA. Até vou iniciar por aí, porque senão depois eu vou esquecer. Mas, veja, nós fizemos uma grande assembleia sábado, exercitando, né, essa nova instrumentos de comunicação, e foi até melhor do que quando nós fazíamos presencial, que se gastava muito dinheiro para falar com 1.000 pessoas, fazer uma assembleia. E sábado conseguimos conversar com todas as áreas, fizemos uma grande assembleia, onde nós fomos conversando esses detalhes e nos ajustar para alguma tarefa. Já dizendo para o pessoal de Petrolina, esse é o momento de nós produzir. A nossa tarefa nesse momento, como camponês, é produzir alimento. Nós somos a única categoria que podemos nos manter isolados, manter o isolamento social em casa, no nosso lote, produzindo com a nossa família, tomando alguns cuidados. Isso você está falando da agricultura familiar, não é, Jaime? Da agricultura familiar. Dos agricultores familiares. Dos assentamentos, né? Cuidar das nossas... Porque o agronegócio aqui, a fruticultura, continua produzindo também, mas expondo os trabalhadores. Né? Exatamente, mas o que nós estamos chamando a atenção é a nossa tarefa agora é justamente produzir alimento e alimento saudável, porque a fraqueza, digamos, o terreno fértil que o vírus tomou no mundo, em especial, por exemplo, quando nós pegarmos a Itália, a França, a Espanha, é exatamente a forma de alimentação que essas pessoas, ou que o mundo foi adotando a partir dos anos 50. Então, nós temos que alterar, as pessoas perderam a capacidade imunológica. Então, nós vamos ter que alterar a forma de produção de alimento. Esse é o momento nosso. Produzir alimento e alimento saudável para a população. No caso do INCRA de Petrolina, é claro que para nós é ruim. Né? Agora, tanto faz, o INCRA não ia fazer mais nada mesmo. A única tarefa do INCRA, aliás, a única coisa que o INCRA de Petrolina estava tentando fazer era a privatização dos assentamentos, e que nós somos contra. Então, infelizmente, tanto faz ter superintendente como não ter, porque a tendência do governo federal é não valorizar os assentamentos, não valorizar a reforma agrária, muito pelo contrário, são contra, têm ódio de nós, e vão fazer tudo para nos destruir. Então, agora, sem o INCRA de Petrolina, talvez nós vamos ter um pouquinho mais de paz. Quando nós conseguirmos discutir e ter um novo governo, nós vamos voltar a ter a superintendência, vamos voltar a fazer as grandes ocupações e vamos novamente se colocar na luta pela reforma agrária, e a reforma agrária como uma alternativa importante e necessária para o desenvolvimento brasileiro. Voltando, então, para a questão aí, né, antes que a professora me chame a atenção. Fica no particular. Veja, a Globo cumpre 2 papéis nesse momento. Viu, Gilmar? É particular deles. Eles têm uma necessidade objetiva de tentar derrubar Bolsonaro. Porque Bolsonaro vai fazer de tudo para desidratar a Rede Globo e fortalecer as outras redes de TV e rádios que estão com ele, que são alinhados ideologicamente com eles. Então, há uma tentativa do governo de fazer o que talvez os nossos governos lá não fizeram, né? De diminuir o tamanho da Rede Globo. Então, a Rede Globo precisa, pela sobrevivência dela própria, destruir o governo Bolsonaro, ou pelo menos pressionar para fazer algum tipo de negociação. Mas tem uma segunda questão que é importante. A burguesia brasileira, desde lá de 2002, ela perdeu a unidade, ela perdeu a sua capacidade hegemônica de governar e de conduzir o processo da democracia republicana brasileira. Mas em de 2014 a 2016, eles conseguiram reconstruir, se reagrupar. Primeiro para garantir o impeachment de Dilma e depois para tentar fazer um governo de Temer.
como o governo de Temer foi tão ruim, eles começaram a se fragmentar de novo. Não conseguiram eleger o sucessor. Eles elegeram Bolsonaro, mas Bolsonaro não representa aquela burguesia que fez o impeachment. Ele foi para outro caminho. Mas no segundo turno, a burguesia não teve jeito. Apostaram no Bolsonaro. No modelo econômico, pelo menos, Bolsonaro está cumprindo fiel, fazendo os ajustes que o capitalismo internacional está propondo, né? Tanto os ajustes dos gastos públicos, na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, ajustar os governos e o capital para poder auferir mais lucro com menos custos para o capital e durante mais tempo da vida do trabalhador. O que a Globo está tentando fazer? Está tentando reagrupar as elites brasileiras com um objetivo básico, simples, político. Se eles não se reagrupar, se eles não se reconstruir uma unidade, uma hegemonia, o PT e as forças de esquerda, hegemonizada possivelmente pelo PT, podem se alçar nesse processo. Então, eles têm uma necessidade também, na política, de se reagrupar para impedir que quem saia fortalecido com esse processo de desidratação, né, de crise política imposto por esse governo Bolsonaro, é possível que o PT saia daí com a vitória, vamos dizer assim, política e poder se reconstruir para um novo processo. E isso é o problema para a burguesia. Então, eles têm uma necessidade rápida, urgente de se reagrupar para impedir que o PT possa sair desse processo fortalecido. Então, me parece que é isso que está em jogo. O Sérgio Moro é tão fascista, eu não preciso nem dizer porque a professora disse, quanto o Bolsonaro. Ou talvez até mais, porque ele é ideologicamente preparado pelos americanos para fazer o que ele fez. E foi juiz. E como juiz, ele era uma pessoa preparada. Não dá para dizer que é intelectual, né? Porque quando ele fala, dá uma impressão de que, de fato, nunca se preparou numa universidade. Mas, e até na interpretação básica da lei, não é, Jaime? Até na interpretação básica da lei. Qualquer pessoa, até mais ignorante, né, do ponto de vista cultural, não fazia o que ele fez na entrevista coletiva de se entregar como ele se entregou. Então, na verdade, ali é uma baixaria, mas ele é ideologicamente fascista. Bolsonaro também é ideologicamente fascista, mas, vamos dizer assim, do ponto de vista pessoal, é um doido que possivelmente só pensa o que vai fazer na hora de fazer e faz aquilo que ele acha que deve ser e não se submete a nenhum tipo de coletivo. Muito bom, muito boa reflexão, Jaime. Deixar um abraço aqui para o companheiro José Cícero, que está colocando aqui sobre a importância dos assentamentos. Quero deixar um abraço para todos os companheiros e companheiras do MST, mas também os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar aqui da região do Vale do São Francisco e de todo o Brasil, que, como diz aqui o companheiro José Cícero, estão dando exemplo de solidariedade em diversos municípios, o MST e vários trabalhadores, também sindicatos da agricultura familiar, fazendo essa mobilização solidária tão necessária nesse momento. Deixar um abraço também para o companheiro Walter Firmino, companheiro vice-prefeito lá de Santa Maria da Boa Vista. Tá? Danilo Alves colocando aqui, meu amigo Jaime, porque vocês não olham para os acampamentos de Petrolina, né? E aí é muito interessante, Jaime, quando você coloca essa questão do INCRA, o que você está dizendo é que o INCRA, dentro de um governo com esse perfil fascista, sem qualquer compromisso com a reforma agrária, muito pelo contrário, ele tem promovido violência no campo, não interessa ter órgãos, né, estruturados desse governo, porque aí esses órgãos servem para massacrar ainda mais, né, o movimento do campesinato, né? É isso mesmo. Gente, olha, nós estamos caminhando aqui para os nossos minutos finais, e aí quero
Bob está colocando aqui também, que Tássia, quais os principais impactos da pandemia no processo eleitoral de 2020? E é uma coisa interessante, né? Eu acabei não fazendo essa pergunta para Humberto, se tem, se não tem eleição, né? O que é que nós podemos esperar desse processo? Obviamente, muita gente falando assim, não vamos falar de eleição porque precisamos salvar a vida da nossa população. E eu penso que é isso mesmo, priorizar essa proteção da dignidade da nossa população, mas, obviamente, o motor da política continua funcionando. E desde vereadores, prefeitos, governadores, está todo mundo se articulando politicamente, porque a qualquer momento vai ter eleição. Se não no final desse ano, vai ter, logo no início do próximo, mas creio que nesse ano a gente ainda tem eleição. Então, deixo vocês com as considerações finais e já trazendo aí um pouco de reflexão sobre esses pontos que estão sendo apresentados aqui pelos companheiros e companheiras. Respondendo aí a Robson Nayara, na verdade, o calendário eleitoral até o momento está mantido, né? E os partidos, inclusive, estão fazendo a escolha de seus candidatos, suas prévias internas, né? Tendo que se reinventar para fazer isso, dado o isolamento social. Por enquanto, o calendário eleitoral está mantido. Agora, por óbvio que está colocada a possibilidade, sim, né? Nós não chegamos ainda no pico da epidemia, a gente ainda não tem nenhuma segurança em relação à flexibilização do isolamento social, de quando isso vai acontecer. Pode acontecer para um estado, a gente vive uma federação, e não acontecer para o país como um todo, porque são realidades muito diferentes. E o processo eleitoral ele é nacional, né? Você não tem como fazer um processo eleitoral na Paraíba e não fazer em Pernambuco, porque o número de casos é maior em Pernambuco. Então, isso tudo vai ter que ser levado em consideração. É claro que, ao mesmo tempo, tem um elemento da política, né? Não é só uma questão técnica, né? Obviamente que pode, sim, o calendário ser alterado por razões justíssimas, né? Pela saúde das pessoas, mas também, né? A gente vive a todo momento, essa situação que o Jaime colocou aqui também, da tentativa de autogolpe, enfim, tem muitos interesses colocados, então é importante acompanhar com o olho vivo aí esse processo das eleições. Vale destacar que na França, que foi o país que teve processo eleitoral já durante a pandemia, no começo de março, aconteceu o primeiro turno, não aconteceu o segundo. Ele está remarcado para junho, mas ainda não tem certeza do que vai acontecer. Então, vai depender também, né, do desenvolvimento aí da pandemia e das saídas que vão ser encontradas por outros países também, mas, por enquanto, o calendário eleitoral está mantido. E aí, já partindo para as minhas considerações finais, é isso, Gilmar? É isso, Tássia. Eu gostaria de prolongar muito mais aqui, mas nós temos esse limite aqui do nosso tempo. Não, tá certo, tá certo. Primeiro, eu quero agradecer ao Gilmar, ao Mandato Coletivo, pelo convite. É uma grande satisfação aqui fazer esse debate com vocês, né, e falar, inclusive, aí para a turma do Vale de São Francisco, onde eu morei durante um período, com muito orgulho, conheci a Univasf, né, eu vi que uma das participantes aí falou sobre a importância da interiorização das universidades, eu pude ver isso, né, eu sou do Rio, né, então eu pude ver isso na minha vivência, né, no meu trabalho na Univasf, e vejo com muita tristeza, né, sucateamento na Universidade Pública Brasileira, principalmente essas universidades que foram tão transformadoras como ainda, né, a Univasf, ainda que eles tentem, né, ainda é transformadora, né, a gente vai lutar para que siga sendo. Então, para terminar, eu só queria aqui dizer que o Fora Bolsonaro, ele antes era justo, porque o Bolsonaro tomou posse após um processo fraudado em 2 etapas, né, aliás, em 3. Golpe de 2016, seguido da impossibilidade do Lula de ser candidato, que era o primeiro nas pesquisas de intenções de voto, e, em terceiro lugar, né, fake news e em massa com dinheiro ilícito, né? Então, ele já era ilegítimo no nascedor, então, fora Bolsonaro, já tem a ver com a ilegitimidade originária, só que a situação, né, ficou ainda mais grave, porque, enquanto presidente, ele cometeu uma série de crimes de responsabilidade, não tem por que aqui citar todos, né, grande maioria são de conhecimento e não para de cometê-los, vide, né, posicionamento lá com relação ao ato do AI-5, enfim. E agora, nesse momento, nesse grave momento, ele se converte num genocida. A verdade é que ele está fazendo uma aposta de alto custo, e o custo pode ser da vida dos brasileiros e dos brasileiros, porque se, por um lado, ele fica nessa posição negacionista, pode não chegar tanto a pandemia, né, ainda que a gente já veja que tem mais de 5 mil mortos no dia de hoje, né, com um mês, né, pouco mais de um mês e meio no primeiro caso,
Por outro lado, a gente vê também que o Brasil, saiu uma pesquisa agora também essa semana, que indica que o Brasil, dentre os maiores casos, maior número de casos da pandemia, é o país que tem a maior subnotificação por causa da maior, porque não realiza os testes. Então, as pesquisas mostram que, na verdade, o número de casos que já ultrapassa 50 mil pode ser de 12 a 15 vezes maior. Então, ele está negando informação para o povo brasileiro. Não é só dizer que tem uma gripezinha, é mostrar os dados que não são reais. Então, nesse contexto, juntando tudo isso, eles se transformam, na verdade, num genocida. E nós, enquanto militantes, lutadores sociais, não podemos ter outra palavra de ordem nesse momento. Claro que temos, né, a nossa luta pela desigualdade, pela vida dos brasileiros e brasileiras, mas a vida dos brasileiros e brasileiras está diretamente relacionada com o Fora Bolsonaro. Então, termino minha fala aqui dizendo que não nos faltam motivos para isso, e nós vamos ter que encontrar uma saída de maneira coletiva, porque serão novas formas de organização, dado o isolamento social, novos desafios colocados para a esquerda brasileira, enquanto a gente vê, na verdade, a extrema-direita versus a direita e a esquerda sendo silenciada, né? Esse é outro papel que a mídia tem cumprido também. Nós vamos ter que encontrar um caminho coletivo para isso, porque é da vida das pessoas que a gente está falando. Mais uma vez, agradecer aí o Gilmar, o mandato, e grande satisfação estar com vocês. Muito bom, muito bom. A gente é que fica imensamente grato, Tássia, pelo aceite do convite, pela tua participação, por essa contribuição rica. Inclusive, falando sobre notificação, nós encaminhamos ofício, né, nesses dias para a gestão municipal aqui em Petrolina, porque nós temos aqui o número de 30 pessoas, agora 30 pessoas, 29 pessoas, né, contaminadas, e nós estamos em uma região metropolitana, praticamente, quando pega aí Petrolina, Juazeiro e as cidades circunvizinhas, e esse número parece não bater muito com a realidade. Falta testagem da população, e obviamente nós precisamos que isso se aplique a partir da gestão municipal para que as providências necessárias sejam tomadas, porque nós seremos pegos de assalto aqui. Nós estamos numa região onde, por exemplo, o hospital universitário, ele recebe pessoas de 53 municípios. Então, você imagina, quando essa situação ela se alastrar, né, efetivamente, nós teremos aqui um colapso, uma situação bastante caótica. E é isso que a gente precisa fazer, esse debate sobre a publicidade das informações, a transparência do poder público em relação à população. Jaime, por favor, querido. É só duas coisas, né? A primeira é essa, que foi o teu questionamento, né, se no processo eleitoral, né, possa alterar a correlação de força. Independente de nós termos eleição ou não, eu também não tenho certeza disso. Eu acho até que é bem provável que não tenhamos, ou as eleições sejam adiadas. Mantido as eleições, o que nós temos observando? É que lá em 2016, já desde 2014, 16 e 18, as esquerdas, em especial o PT, mas nós todos como tal, né, acabamos sendo rotulados de duas coisas: corrupção e incapacidade de governar, porque jogaram a crise para nós, né? Nós fomos responsáveis pela crise mundial, né? E também a questão da corrupção. Mas, aos poucos, a gente foi desconstruindo isso. Eu, pelo menos hoje, saio com o boné do movimento, saio de vermelho, vou para as ruas e, digamos, ninguém mais me agride, diferente do que ocorria lá em 2016, que a gente foi agredido em aeroportos, dentro do avião, dentro de ônibus, nas estradas, enfim, né? Hoje não, hoje se alterou isso. Então é bem provável que as esquerdas saiam mais fortalecidas em 2020, com mais candidatos, mais vereadores, com mais prefeito, ou independente de eleger, mas eleitoralmente me parece que o PT e os outros partidos de esquerda devem melhorar a sua capacidade eleitoral. Esse é o sentimento que se tem. E isso se fortalece, então, para uma eleição lá para 2022, tanto para presidente quanto também para o legislativo, já que a atual legislação é composta basicamente por militares, igrejas evangélicas e gente de direita, né, empresários. Então, é preciso que se altere essa correlação de força também no legislativo. Agora, nós viemos construindo já a Frente Brasil Popular já há um tempo,
a questão da bandeira fora Bolsonaro. E viemos construindo isso. Agora, na última semana, em função de todos esses novos eventos, né, a Frente Povo Sem Medo também assumiu a bandeira. Então, nós unificamos hoje, né, as esquerdas brasileiras, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, todos que estão na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo, a bandeira de luta fora Bolsonaro. Alguns partidos ainda estão em dúvida, que eu acho que o PT agora já assumiu, né? É claro que o PT não pode ele assumir e achar que ele vai hegemonizar, coordenar, né? Mas hoje é importante, nós construímos uma unidade em todas as esquerdas, né? No campo sindical, no campo social e no campo partidário, com a bandeira fora Bolsonaro. Aí eu vou repetir o que a professora já falou. Antes, era importante a gente assumir, porque politicamente é importante derrotar e destituir o governo Bolsonaro. Mas hoje não. Hoje é uma necessidade nós destituir Bolsonaro do governo e o seu conjunto, porque eles estão destruindo o nosso país. Então, nós vamos ter que reconstruir. A nossa palavra de ordem é: primeiro vamos ter que salvar o povo, se cuidar, para depois derrubar o governo. Agora não. Infelizmente, companheiro Gilmar e companheira Tássia, para nós salvar o povo, vamos ter que destituir esse governo, ou isolar, como estão fazendo os governantes do Nordeste. Senão, a pandemia ela vai crescer, vai tomar proporção, quem sabe até incontrolável no Brasil, e o presidente da República está completamente alheio a esse processo. Então, nós vamos ter que destituir, reconstruir a democracia republicana e o Estado democrático de direito, reconstruir a soberania nacional e poder salvar o povo da pandemia, para que, a partir disso, possamos reconstruir o país, dar as condições de trabalho para as pessoas, retomar um processo de desenvolvimento e tornar sem efeito tudo que foi aprovado no Congresso e pelo presidente nesse período. A reforma trabalhista, reforma previdenciária, isso que eles estão fazendo agora, precarizando totalmente o trabalho e as leis trabalhistas no Brasil. Bom, eu queria, Gilmar, agradecer profundamente, estamos à disposição. A gente está com um trabalho, né, aí na região muito importante. Eu acho que, apesar de que em algum momento podemos ter algum problema organizativo, mas aí em Petrolina nós temos muito motivado a avançar muito na produção dos assentamentos. Infelizmente, o ano passado nós tivemos uma derrota fundamental aí, que foi a desconstrução do grande acampamento nosso lá no Pontal Sul, e o despejo de lá, de fato, tivemos... Exatamente. Tivemos um prejuízo muito grande, muita gente que tinha produzido, perdemos tudo, mas nós vamos reconstruir isso aí. Então, eu queria agradecer. Companheira Tássia, grande abraço, né? A luta está cada vez mais profunda, nós vamos ter que transformar tudo isso que temos, né, como a mídia social, como uma ferramenta de organização do povo e de agitação. Levar isso para o nosso povo, que ele entenda que, nesse exato momento, nós temos que assumir a tarefa fundamental de reconstruir o Brasil. Muito obrigado. Muito bom, Jaime. Eu vou aqui fazer as palavras do querido amigo Rafael Moraes, que está dizendo: live maravilhosa, quantos esclarecimentos sobre tudo que estamos vivendo, né? Então, parabéns ao mandato coletivo. Na verdade, parabéns para vocês, Tássia, Jaime. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, Rafael e todo mundo que nos acompanhou até esse momento. Agradecer a Lisandra Martins pelo apoio, a todo o mandato coletivo que constrói essa proposta, e dizer a todos vocês que fiquemos em casa, continuemos nesse isolamento social, mas lutando pela dignidade do nosso povo, pela soberania do povo brasileiro, e lutando também para derrotar Bolsonaro, seu projeto, e exigir eleições para que o nosso povo realmente escolha um governo que represente
né, a sua luta e a sua história. Então, agradecer mais uma vez e deixar o nosso beijo, nosso abraço, nosso boa noite. E na sexta-feira, nós teremos aqui um grande debate no Dia, né, Internacional do Trabalhador, da Trabalhadora, e entre os nossos convidados já está confirmado nosso querido companheiro e grande economista, Márcio Pockmann. Vamos bater um papo sobre o mundo do trabalho e os desafios que nós temos no nosso país, tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro. Valeu! Muito bem.